Saída anunciada no Flamengo após o vexame na final da Recopa. Além disso, a gente vai trazer todos os detalhes, a repercussão e o que esperar do Flamengo depois desse jogo tenebroso no Maracanã. 64 mil, mais de 64 mil pessoas numa noite de chuva, dia de semana à noite, para ver esse time fazer o que fez em pleno Maracanã. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e vamos para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão nesse dia pós-vexame no Maracanã. Flamengo, um bando em campo, mais uma vez, e acabou completamente a lua de mel e qualquer possibilidade de defender o Felipe Luiz. Será que 2025 é que foi tudo dando certo? Foi um acaso que fez tudo dar certo? E esse ano ele tá mostrando a verdade, tá indo pro normal, que é um treinador inexperiente, início de carreira, e deu sorte no início? Ou esse ano é que tá tudo indo contra e tá dando azar? Essa sequência de jogos desde o início do ano, com o time completamente perdido em campo, um bando, parece que os jogadores não sabem o que fazer, não tem nenhum tipo de objetividade, não tem jogada, não tem variação, o Flamengo completamente previsível. Será que é só culpa dos jogadores? Na minha opinião, é a parcela menor de culpa aí dos jogadores. O Flamengo começou perdendo num lance ali que, na minha opinião, tem muita culpa do Ayrton Lucas? Tem. Mas o Rossi também, pra mim, tem uma parcela grande de culpa nisso aí. O Rossi tem 1000 vezes mais crédito do que o Ayrton Lucas, mas que ele fez merda ali, ele fez. Ficar tocando bola, triangulação de linha de passe no meio campo, recebeu aquela bola ali, dá um bico pro outro lado, meu amigo. Você é o último homem e tá no meio campo. Aí o Ayrton Lucas, é claro, ainda fez pior do que o Rossi e devolveu a bola sem olhar, passe fraco para completar a atrapalhada total, cena de os trapalhões praticamente. O Rossi escorrega, toma um drible da vaca e um gol do meio campo. Para começar legal o jogo já era o início, né, do desastre. Enfim, o Flamengo virou o jogo com 2 pênaltis. Segundo pênalti, muito discutido se foi dentro, se foi fora da área, que foi falta, não tem dúvida, mas eu acredito que tenha sido dentro da área porque tem essa regra de onde o toque termina, o contato da falta termina, e ele recebe um toque no pé fora da área, porém é complementado por um toque na coxa, que é o que trava a corrida dele já dentro da área. Então, acho sim que foi pênalti também o lance do Arrascaeta, o segundo pênalti. E o primeiro, não tem discussão, o jogador foi dar o carrinho, levantou o braço, ampliou ali a área do corpo, isso aí não tem dúvida nenhuma que foi pênalti. Então, o Flamengo vira sem aquele mérito das jogadas. O Flamengo continuou sem ter jogadas porque fez 2 gols de pênalti para virar o jogo. E aí, prorrogação. Quase tomou o gol no finalzinho do tempo normal ainda, no contra-ataque. O Rossi conseguiu intervir ali no meio. Prorrogação. Arame liso total na prorrogação. Flamengo tentando daquela forma atabalhoada, aquele bando em campo. E isso é porque eu nem entrei no mérito ainda de nomes, porque pra mim o Flamengo já começou todo errado. Já começou no estilo Felipe Luiz, que é o ataque gambiarra. Ele tem um centroavante no elenco, mas ele prefere fazer ali uma gambiarra no ataque, uma improvisação.
E aí começa com Plata de centroavante. Plata é um que ia fazer um gol de placa, mas não tem pé direito. Corre, mas na hora de ser decisivo, só foi até hoje naquele jogo contra o Galo, que fez um golaço, por sinal. Mas ontem, na hora de tirar o 10, fez besteira também. Se a gente for falar mal individualmente, eu vou ficar até amanhã falando aqui. Eu vou tirar aqui só os poucos caras que eu acho que se salvam nisso aí. Primeiro, só completar a historinha do jogo aqui, porque foi pra prorrogação. Primeiro tempo, arame liso, sem praticamente conseguir nada. O time argentino fazendo cera, enrolando. Segundo tempo, aos 117 minutos, faltando 3 minutos pro fim da prorrogação, um escanteio. Não é uma bola cruzada de contra-ataque, que a defesa não estava montada. Um escanteio cheio de Flamengo, cheio de rubro-negro na defesa dentro da área. Sobe o zagueiro paraguaio lá, o cabeludo do Lanús, faz um gol no meio de vários jogadores do Flamengo. Paquetá tava pensando na morte da Bezerra, Léo Pereira, todo mundo que tava em campo ali, pensando em sei lá o quê. Pensando na fotinho que vai postar no Instagram, sei lá o que eles estão pensando. Mas o cabeludo tava ligado, fez o gol. 2-2. Flamengo então foi igual um desespero pra frente. Mais do que já tava um bando, virou um bando pior ainda. Rossi cobra a falta. A bola rebate, contra-ataque do Lanús, 3-2 no fim do jogo com o atacante. E o Lanús tem seus méritos, é um time pequeno, é um time extremamente inferior tecnicamente ao Flamengo. O pessoal até chama de time de bairro lá na Argentina. Ele é pequeno na Argentina, inclusive. Mas foi aguerrido, jogou da forma que tinha que jogar e fez certo. Fez tudo certo do jeito certo. Diferente do Flamengo, que não sabia nem o que tinha que fazer em campo. E aí, na minha opinião, isso é culpa do Felipe Luiz. Acabou qualquer tipo de defesa a Felipe Luiz. Não tem como. Ele vai ter que se provar novamente digno de ser o treinador do Flamengo, porque acabou a lua de mel. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Quem é que se salva? Os únicos, na minha opinião, que se salvam no Flamengo nesse jogo são Danilo, Cebolinha, Jorginho e Everton Araújo. O resto junta tudo num saco e joga do lado das bostas de ontem. O resto do time correndo, um bando desorganizado. Até esses que eu digo que foram bem, mais por conta de desempenho na vontade. Porque também estavam perdidos em campo porque não tem comando. Não tem direção, direcionamento ali. Tá todo mundo sem saber muito bem o que fazer no campo. E aí, aconteceu o que aconteceu. Destaques negativos, tirando a parte tática. Falando do jogador em si. Léo Ortiz, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Léo Ortiz? Que ele entra no segundo tempo, a defesa do Flamengo vira uma coisa pior do que já estava. Ele não consegue jogar esse ano. Todas as vezes que ele jogou, o Flamengo foi um Deus nos acuda na zaga, o Léo Ortiz. E aí, isso já estava claro nos últimos jogos. Por que o Felipe Luiz insiste nele na frente do Vitão? Por que não colocou o Vitão no segundo tempo? E eu não entendo. No segundo tempo não, na prorrogação já. Eu não entendo. Paquetá não estreou ainda. Paquetá ainda não estreou com a camisa do Flamengo. Tá perdido também em campo, errando tudo. E aí não é só a parte tática. Tá errando domínio, tá nervoso. 42 milhões de euros. Esse valor comprava o Lanús. E o Lanús passa por cima do Flamengo dessa forma. Então, 64 mil pessoas no Maracanã. Renda de R$8.692.290. 64 mil pessoas pagando muito caro para ver isso. Sabe o que vai acontecer? Vai esvaziar o estádio até ter uma mudança significativa. Até o time se provar, você vai começar a ver estádio vazio. Pode anotar o que eu tô falando. Vai diminuir bastante. Acabou o jogo, a torcida já começou a vaiar, todo mundo, com razão. Agora eu dou razão. Fim do jogo, o Flamengo entregando o que entregou, tem que vaiar. Mandaram o Felipe tomar naquele lugar. Quem diria que 2 meses depois dele ganhar Libertadores Brasileiro ia acontecer isso? E com razão. Com razão. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, que tem que ser cobrado. Preparação física do Flamengo, fim do jogo, metade do time estourado, com cãibra, caído. Ah, mas era prorrogação. O outro time voando. Dentro das possibilidades daquele momento de jogo, jogadores pelo menos inteiros.
E o Flamengo, um com cãibra, outro no chão, outro jogando no sacrifício. Léo Pereira terminou o jogo de atacante porque não tinha condição de correr mais. Foi só fazer número dentro da área. Uma coisa de maluco. Tem que haver uma cobrança para preparação física do Flamengo também, que tá uma porcaria. Ah, teve pouco tempo de férias. Não, já tem... Desde que voltou, já tem mais de um mês. Já tinha que estar mostrando muito mais do que tá mostrando. Números do Flamengo em 2026 aqui pra vocês verem o nível da coisa. Onde que já tá o poço. 14 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. 22 gols marcados, e aí eu tenho um parênteses a fazer, que mais da metade disso foi contra pequenos do Carioca. Madureira, Sampaio Correia. Não vou dizer que é pequeno aqui pra não provocar o jogo contra o Vasco também, que o Flamengo ganhou. Fora isso, muito pouco gol contra time mais relevante. 20 gols sofridos, só 2 jogos de 14 sem sofrer gols. 40% de aproveitamento. Tem muito técnico demitido com um aproveitamento muito maior que esse aí. Saldo em relação aos campeonatos, vice da Supercopa Rei e vice da Recopa Sul-Americana. Vamos seguindo. Já falei aqui, Felipe Luiz saindo do jogo vaiado, com a torcida mandando ele tomar naquele lugar. Não tem mais como defender o Felipe Luiz, acabou a lua de mel, 2025 é passado e o Flamengo ainda tá vivendo de 2025, achando que não vai ter cobrança e ainda alguns com cara de pau de dizer que a cobrança tá exagerada. Uma fala aqui de depois do jogo do senhor Ayrton Lucas, o que acha que é ambidestro e erra tudo que faz com a esquerda e com a direita. Só corre também. Se esforçou, não dá pra negar que no final do jogo ele salvou uma bola correndo, mas é mais um que tá nesse bando aí. Não sabe o que fazer, faz muita besteira, toma muita decisão errada, porque o jogador que já tem uma técnica mais apurada e tem um mental mais forte, mesmo assim tá perdido com o Felipe Luiz, imagina o cara que não tem, que é o caso do Ayrton Lucas. Falou o seguinte: reconhece falha e explica lance com o Rossi. Eu achei que a marcação estava perto, tentei devolver pra ele, depois eu não sei o que aconteceu, se escorregou. Você não sabe o que aconteceu desde o início do jogo. Devolver um passe com o campo molhado, com a cabeça baixa, é futebol de várzea. Não tenho o que falar além disso. Arrascaeta, eu não tenho outra palavra que seja resiliência. Trabalhar, abaixar a cabeça, ser consciente que nós, que não somos o Flamengo que a gente quer. Cada um de nós, todo mundo tem que melhorar. Sem palavras pra esse momento, sinceramente, que é bem complicado. Tá. Arrascaeta tá naquela linha neutra de ontem, que se esforçou, fez algumas coisas ou outras ali interessantes, fez o gol de pênalti, mas também tá a anos-luz de distância do que pode entregar. Mas tá muito longe. Mas muito longe mesmo. Agora, eu peguei aqui 2 falas de Felipe Luiz pra gente ver aqui o contraste e o desencontro de coerência aí. Não tem coerência nenhuma. Primeiro, uma fala dele em janeiro de 2025. Felipe Luiz cita perfeição no Flamengo e diz: temos o melhor elenco. Se esse time não jogar, é culpa minha. E aí agora, após esse jogo, o Felipe Luiz falou o seguinte: não é questão de achar culpado, perdemos todos juntos. Tentamos um plano de jogo para os nossos jogadores determinantes estarem perto do gol adversário, o Carrascal teve uma chance, o Plata em outra, e infelizmente a bola não entrou, estamos todos juntos nessa derrota. Felipe Luiz, se o Flamengo tivesse pressionado de forma organizada, com jogadas, com chances claras de gol, em sequência, colocando pressão, a gente poderia até colocar o peso mais pro lado da incompetência de finalização. Se tivesse um bom centroavante ali na frente do Flamengo e ele tivesse num dia péssimo e a bola não tivesse entrado de jeito nenhum, aí a gente poderia falar isso. Mas não é o caso. Para começar o jogo, você já começou sem atacante, num jogo que o Flamengo precisa de 2 gols de diferença. Flamengo cruzando milhões de bolas na área no primeiro tempo sem centroavante, pro Plata cabecear no meio da zaga do Lanús. É quase que a totalidade dessa culpa tem que ir pra sua conta, sim. Sim. Na minha opinião, acabou qualquer crédito com você. Na minha opinião, falta muito pouco pra chegar no limite e o Felipe Luiz merecer ser demitido. E eu vou além. Se hoje surge uma notícia aí do Felipe Luiz demitido, eu não fico triste, não. Fico triste pelo Flamengo, pelo momento que tá o Flamengo. Mas eu acho que precisa de um chacoalhão.
e do jeito que tá tudo se apresentando, com o elenco que o Flamengo tem, muito provavelmente um outro técnico, um outro perfil, mais enérgico. Ah, mas o cara só gritar na beira do campo não resolve nada. Em alguns casos melhora muito, porque temos jogadores inteligentes, organizando, fazendo feijão com arroz. Cara que se ache um pouco menos, talvez dê jeito nesse time. E aí eu trago o questionamento pra vocês. Vocês, hoje, demitiriam um Felipe Luiz ou não? Manteriam ele à frente do Flamengo? Deixa aqui nos comentários pra gente discutir durante o dia. Vamos pro mercado da bola, porque tem gente lá também que tem que ser cobrada e tem confirmação de saída no Flamengo. Antes de continuar, vou só lembrar vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro do Mengão na sua tela. E você, clicando nesse link e adquirindo, você me dá uma moral a continuar trazendo as notícias do Mengão e também ajuda ao Flamengo. Não tá merecendo não, mas ajuda o Flamengo. Chega lá, clica e adquire o seu produto, beleza? Vamos pro mercado da bola? Pra começar falando da saída confirmada, porque o Everton Cebolinha, depois do jogo, deu uma entrevista e falou a seguinte frase. Primeiro, o início, né? Após o vice da Recopa, Everton Cebolinha afirma que deve deixar o Flamengo ao final da temporada 2026. Não fui procurado por nenhum clube até o momento, mas eu creio que posso afirmar seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. É isso. Um dos poucos caras ali que dá pra gente também levar. Eu acho que eu não citei ele lá em cima, deixa eu voltar aqui pra ver. Como um dos que merece certo destaque. Não, falei sim. Danilo, Cebolinha, Jorginho. Aí consegue que um dos poucos caras que tá conseguindo render algum tipo de jogada na base da correria, da individualidade, saia. É isso que tá conseguindo fazer. Começou no banco, com Samuel Lino, que não tá entregando, pra deixar o Cebolinha no banco. E no fim do jogo, o Cebolinha já tava jogando de lateral direito. Jogou da metade do segundo tempo em diante de lateral direito. E bem, se adaptou, conseguiu se adaptar e jogou bem lá. Dentro das possibilidades, é claro. Mas assim, aí consegue agora fazer com que o Cebolinha dê uma declaração dessas. Eu espero que, no mínimo, o Flamengo agora tome uma decisão de ir de forma mais incisiva pra cima do Cebolinha pra renovar. Que é um dos que tá honrando a camisa, mesmo sem um direcionamento muito bom, mas tá conseguindo ainda tirar alguma coisa nos jogos. Mudando de assunto, outro que tem que ser muito cobrado, muito culpado nesse momento do Flamengo é o senhor José Boto. O cara das contratações óbvias, das ações no mercado óbvias. Parece até o Felipe Luiz no Flamengo, que só tem ações óbvias no campo. Flamengo 100% previsível. E o José Boto, que era o cara que é o scout, que descobre talentos, etc e tal, só foi atrás de jogador que qualquer moleque que joga FIFA, joga Futebol Manager, joga qualquer jogo desses, ia saber quem contratar. Talvez, com um pouquinho mais ali de boa vontade, ia arrumar jogadores melhores. Então, o Boto tem que ser muito, mas muito responsabilizado nisso tudo aí. Meses atrás de centroavante, não conseguiu contratar, e isso antes do Paquetá, com ele com dinheiro no bolso. Há muita grana no bolso pra contratar um centroavante, que era a prioridade. Cadê? Na hora que precisava abrir os cofres e contratar, não fez. Mas no caso do Paquetá, abriu os bolsos, contratou. Claro, foi uma grande contratação, a gente não tem como negar isso. Ele não tá entregando, não adianta a gente querer ser engenheiro de obra pronta e falar, o Paquetá, na minha opinião, ainda vai jogar muita bola. Mas eu não sei se com o Felipe Luiz. O Paquetá precisa de mais direcionamento em campo. Agora, o José Boto tinha que ter trazido um atacante. Tem que saber, tem que ter noção de priorizar as urgências do elenco. Cadê? O Flamengo entrou em campo numa final de campeonato continental sem um centroavante, com um ataque gambiarra. Não tem nem muito mais o que falar. E eu repito, pra finalizar, porque eu quero ouvir de vocês aqui também. Pra mim, é o momento de mudar. Por quê? Depois a gente vai mudar lá, quando? Na Copa? Mais pra frente? Se o Felipe agora já demonstrar nos próximos jogos alguma coisa, mas tem que mudar de verdade. Não é aquele joguinho ganha de 1-0 numa bola, com o Flamengo jogando de forma arame liso e só bolinha na área, como tem feito, não. Mudar. O que eu acho muito difícil, porque o Felipe Luiz é cabeça dura demais. Então eu acho que tem que ter um chacoalhão, e a forma de dar um chacoalhão num elenco que já é qualificado é trazer o treinador. Então se acontece a demissão dele, eu não fico nada triste hoje.
muito grato pelo ano de 2025, pelos anos que ele atuou no Flamengo como jogador, mas pra mim já começa a entrar uma fase de mudança. Tá muito parecido com o Flamengo do Tite. E se você pegar números, chega a estar pior esse ano de 2026. Deixa nos comentários pra gente discutir durante o dia. E por hoje era isso. Flamengo!